Olá, paz e alegria. Hoje é dia 3 de maio e a liturgia traz a memória de São Filipe e São Tiago Menor, apóstolos de Jesus. Então a gente vai lembrar, desses dois amigos de Jesus. Amigos porque eles caminharam muito próximos dele. Filipe sempre citado na lista dos 12, na quinta posição. A gente vai ver sempre, pertinho de Jesus, muito perto. Ele tinha uma origem hebraica, mas o seu nome é grego. Então, a gente vê a partir daí a diversidade cultural, a miscigenação, vamos dizer assim, que já existia naquela época, naquela região. E as notícias que nós vamos ter de Filipe, a gente vai encontrar mais no Evangelho de São João. No quarto evangelho, o Evangelho de João, a gente diz que a gente vê que depois que Filipe já estava entre os discípulos, ele vai chamar Natanael e vai dizer: encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés, a lei e os profetas, Jesus de Nazaré. A resposta de Natanael é uma resposta bem irônica e pode vir alguma coisa de bom de Nazaré, Vem alguma coisa de bom de Nazaré? E a resposta de Filipe é uma resposta para cada um de nós. Venha e veja, vinde e vede. Nesta resposta breve, Filipe manifesta a característica principal que ele tinha. Ele era uma verdadeira testemunha. Ele não se contentava de ver de longe, mas de perto. Ele testemunha quem é Jesus. Então, na sua confiança, se você vier, você vai ver, você vai entender, você vai aderir, porque ele é verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus. Então, vinde e veja. São essas duas palavras, que a gente vai ver muito fortes na vida do Filipe. Venha e veja. O apóstolo nos convida a conhecer Jesus, a estar com Jesus para conhecê-lo bem de perto. A gente não deve esquecer que Marcos, quando escreve que Jesus escolheu os 12 com a finalidade principal para que andassem com ele. Então, Filipe cumpriu verdadeiramente o seu papel. Ele caminhou, ele esteve com Jesus. E depois a gente vai ver na multiplicação dos pães, quando Jesus faz aquele desafio para ele, vai comprar pão para a multidão. E aí a resposta dele: Senhor, nem com 200 denários a gente vai conseguir comprar pão para alimentar essa multidão. E aí a gente vê assim a maneira muito prática, muito concreta, de Filipe. Ele não pensou no sobrenatural, mas no concreto, no natural. E assim, a partir dessa pergunta e dessa resposta sem solução, Jesus faz a multiplicação dos pães. A gente vai encontrar isso também no Evangelho de São João. E quando já estamos chegando no final, Jesus se aproximando dos momentos finais da sua paixão, aqueles gregos que querem conhecer Jesus, eles procuram quem? Filipe. Então, mais uma vez, a gente vê a proximidade de Filipe. E aí Filipe vai a André e os dois juntos levam os gregos que queriam conhecer a presença de Jesus. Então, a gente vai ver sempre esse Filipe que nos leva ao Mestre, esse Filipe que nos leva a Jesus. E na última ceia, quando Jesus fala, que vai para junto do Pai, e ele pede: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E qual é a resposta de Jesus? Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem me vê, vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então a pergunta de Filipe, a provocação de Filipe nos traz essa grande verdade de fé. Eu e o Pai somos um. O Evangelho não nos diz o que Filipe entendeu disso,
mas a gente entende que, sim, ele entendeu essa verdade. Por quê? Porque continuou na sua evangelização após a morte de Jesus e, segundo uma grande tradição, ele morreu mártir. Uns dizem crucificado, outros apedrejado. Mas o que nós entendemos é que, sim, Filipe deu a vida pelo Mestre, deu a vida pelo Evangelho. E lembramos também hoje de São Tiago Menor. Não podemos esquecer desse grande apóstolo que deixa para nós a carta, né, carta de São Tiago. Menor não porque é menos importante, mas porque ele é menos citado nos evangelhos, tá? Então é por isso que essa definição de menor. Nós não temos muitos detalhes, né, sobre a vida de São Tiago. A gente sabe que ele era filho de Maria, provavelmente Maria de Cleofas, e era originário de Nazaré, provavelmente era parente de Jesus. Esteve presente no primeiro concílio apostólico celebrado em Jerusalém, onde foi decidido, né, aquela questão se os pagãos precisavam ser circuncidados ou não, e ele junto com Pedro e João e os outros vão decidir que os pagãos não precisavam ser circuncidados. Então é o primeiro concílio que a gente conhece. E na sua carta, né, como eu disse, a carta de São Tiago, é que ele vai apresentar-se como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E nessa carta, ele vai deixar para nós a grande beleza, né, do cristianismo concreto, prático, a fé que deve ser realizada na vida, sobretudo no amor ao próximo. E ele diz: assim como o corpo sem alma está morto, assim também a fé sem obra está morta. A gente tem um relato de um historiador judeu, Flávio José, segundo o qual Tiago foi apedrejado no ano 62, então logo no início do cristianismo. Então, recordando esses dois santos, esses dois apóstolos de Jesus, que nós possamos também dizer o nosso sim ao nosso Senhor. Eu e o Pai somos um, disse Jesus, e que nós possamos ser um com Jesus para estar sempre unidos ao Pai. São Filipe e São Tiago, rogai por nós.